Meu nome é André Sequia, eu sou um dos candidatos aí para supervisor da UTB em Andeara. Então, Thiago, para resolver esse problema aí, eu tive que ir atrás de duas áreas aqui na sede. A primeira área seria a área de sistemas corporativos. Com essa área aí, eu descobri que hoje o contrato de link de internet de vocês é de 1 mega. Um projeto que eles já colocaram que já existe é um estudo em relação a aumentar essa internet aí, esse link para 4 megas, 4 vezes mais rápido do que está hoje. E aí eu fui atrás para saber como está esse projeto. Fui atrás da área de suprimentos também, né, que é a área que cuida dos contratos, e lá eu descobri que tem já um contrato em andamento com a Vivo para ser finalizado agora em fevereiro. No dia 15 de fevereiro, possivelmente, esse contrato é finalizado. E aí, com esse contrato finalizado, cabe a Vivo fazer a entrega desses 4 megas aí em até 60 dias. Então eu, na posição de possível gestor de vocês, teria que correr atrás para fazer com que esse contrato realmente seja assinado e depois correr atrás com a Vivo para que ela realmente entregue esses 4 megas aí de internet em menos que 60 dias. Oi, Ney. Eu acredito que 3 coisas a gente pode fazer para aumentar essa sinergia que você colocou e diminuir essa distância aí entre Buritama e Andeara. A primeira seria a questão de presença do supervisor semanalmente em Buritama. A segunda coisa seria reuniões quinzenais, né, junto com o time de Buritama em Andeara. Pode ser uma reunião bem curta, no formato de desk mesmo, mas aí a gente garante 2 vezes por mês a equipe de Buritama junto com a equipe de Andeara. E a terceira seria em relação a utilizar a tecnologia presente hoje, aí, que a gente já tem disponível, que seria o WhatsApp, Skype. Com eles hoje a gente poderia até apresentar o desk em tempo real para o pessoal de Buritama que a gente estiver fazendo em Andeara, né? Isso possibilita até a questão deles colocarem dúvidas e opiniões no desk em tempo real. Oi, Marcos. Hoje eu conversei com o Diego Nunes, e que ele é o responsável pela parte de ferramenta da Electro, né? Ele me passou que hoje o tempo de vida útil dessas parafusadeiras é até maior do que 5 anos. Então a gente não poderia fazer a troca dessa parafusadeira por vida útil, tá? O que a gente poderia fazer é verificar quais os problemas que ela tem. Ele me passou que o principal problema das parafusadeiras é em relação à bateria. Então acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer é verificar qual o modelo da sua parafusadeira, fazer a solicitação da bateria lá no CD e aí fazer a troca dessa bateria. Se funcionar, legal. Se não funcionar, a gente poderia correr atrás da parte de reforma da parafusadeira. E aí seria a questão abrir um processo de reforma com o CD e enviar a parafusadeira para a reforma. Eu, como gestor, teria que correr atrás para você não ficar muito tempo sem essa parafusadeira, né? Para essa correção ser o mais rápido possível. Oi, Gilson. Essa questão realmente ela é crítica, né? Então eu vou dividir esse problema em 2 partes, tá? A primeira seria, a gente está fazendo tudo para manter esse ambiente seguro quando a gente está lá e quando a gente deixa esse ambiente sem ninguém. Por exemplo, trancar o portão quando a gente sai, deixar a porta da base fechada também. Não deixar quem chega de moto, não deixar o capacete exposto ali na moto, porque acaba sendo um chamariz para quem está passando lá fora. Questão de materiais também, não deixar todos os materiais muito expostos, né? Eu acredito assim, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer internamente que a gente já pode melhorar essa questão de segurança. Mas o segundo ponto seria, hoje eu conversei com o Sérgio Xavier, que é o gestor da parte de segurança corporativa. Tem algumas análises em relação a aumentar o muro de trás, que hoje ele está com 1,5 m e o padrão seria 2,20 m. Né? Só de aumentar esse muro a gente já tira a visibilidade das pessoas lá fora, colocar uma cerca aqui em cima desse muro também e até verificar a possibilidade de colocar grades nas janelas laterais de madeira. Então essas coisas, eu como gestor, vou acompanhar. Até emendando aí na questão que o Diego Toso colocou em relação a possíveis melhorias de infraestrutura, eu acho que assim, questões de infra, elas não são rápidas, elas normalmente levam aí um médio prazo para ser resolvidas. Então, o foco aqui para mim seria assim, aquela frase que o Sérgio Cortella usa, né, em relação a gente sempre tem que fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem hoje, enquanto a gente não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Oi, Vinícius, em relação aos treinamentos que você colocou, eu sou do ponto de vista de começar pela organização. Sentar com os eletricistas, entender quais os treinamentos ainda não tem, quais os treinamentos precisam de reciclagem, procurar também a área de programação, entender quais os treinamentos seriam interessantes de se fazer, por exemplo, treinar equipes em BT energizado, e aí pegar essa mescla de treinamentos, e aí eu fico responsável por organizar a questão de educadores e um cronograma de treinamento para cada colaborador. Tá? Eu acredito também que coisas simples podem fazer muita diferença aí no dia a dia, que seria, por exemplo, usar os nossos desks para tratar os POPs, né? Pegar itens do POP, ler nos desks e aí a gente junto faz as interpretações que tem. Se tiver dúvida, a gente chama até o técnico de segurança para ajudar. Oi, Bened. Oi, Valmir.
Eu parto do princípio que a primeira coisa a se fazer é fazer com que a área que vai cuidar desse assunto, ela enxergue esse problema que está tendo na ponta, né? Como que ela enxerga isso? Fazendo a abertura de RIME. Então a gente abre o RIME, relata qual que é o problema de qualidade que a gente entende que esses materiais têm, a partir daí ela vai enxergar e vai tratar. Tá? Hoje eu fui lá, conversei com o José Trevisan, que é dessa área, e ele me passou que realmente eles já estão tratando isso, já tem para saber aonde pode ou não ter um problema. Tá? Eu sou particularmente muito a favor da questão de carinho, de zelo em relação aos nossos materiais, aos nossos EPIs, uniforme, a questão de veículos. Eu gosto muito de ver essas coisas bem cuidadas. Eu acredito que quanto mais zelo a gente tem com esses equipamentos, mais eles vão durar. Tá? Logicamente, né, vai acontecer imprevistos. Então, eu não, lógico, de jeito nenhum, eu vou deixar algum colaborador com a calça rasgada, principalmente porque é uma calça anti-chama, isso pode ter risco de segurança. Então, eu acredito... Oi, Venâncio. A primeira coisa é aumentar a nossa taxa de contato de outros meios de comunicação que não sejam só o telefone. Então, seria o rádio e o mensageria, né? Então, a primeira coisa a se fazer é, todos os veículos estão com o rádio funcionando? Se não estão, eu vou abrir esses chamados dos veículos para arrumar o rádio, e aí eu, como gestor, tenho que fazer com que esse chamado seja encerrado e corrigido o problema o mais rápido possível. Outro ponto seria ver se todos os eletricistas sabem usar a mensageria para conversar com os operadores naquele momento em que ele está mais ocupado. Então, a mensagem ela ajuda ele a enxergar a mensagem na tela e aí vir lá e responder. Para finalizar, alguns desses problemas eles não são fáceis e não vão ter soluções tão rápidas assim, né? Mas eu acredito que é papel do gestor fazer com que elas não entrem no esquecimento, elas sejam sempre tratadas, cada ação tenha um prazo e o gestor correr atrás desse prazo, dar a resposta rápida, porque é isso que os colaboradores estão esperando. Cara, obrigado, até mais.